Erro que se acredita Deus. Desde os primórdios da nossa existência, olhamos para as estrelas e nos perguntamos: estamos sozinhos? O que há lá fora? E talvez a pergunta mais profunda de todas: qual é o nosso lugar em tudo isso? Essa busca incessante por respostas nos levou a criar mitos, deuses e religiões. Vimos padrões no caos, atribuímos intenção à aleatoriedade e, no processo, talvez tenhamos cometido o nosso maior e mais audacioso erro: acreditar que somos deuses. Humanidade como o erro que se acredita Deus. Pensem nas grandes civilizações da antiguidade. Egípcios, gregos, romanos, todos tinham panteões de deuses que refletiam suas próprias virtudes e vícios. Só que em escala cósmica, Zeus era poderoso, mas também caprichoso e infiel. Os deuses do Olimpo brigavam, amavam e conspiravam, assim como os humanos. Nossos deuses sempre foram um espelho de nós mesmos, mas em algum momento a coisa virou. Não bastava mais adorar deuses à nossa imagem e semelhança. Nós começamos a nos ver como os próprios criadores. Essa transição se manifestou de várias formas. Reis e imperadores se declararam divinos ou escolhidos por Deus, justificando o seu poder absoluto. Essa divindade lhes dava o direito de conquistar, escravizar e decidir sobre a vida e a morte de milhões. Era vontade divina, eles diziam. Mas, na verdade, era vontade humana vestida com trajes sagrados. Essa crença nos deu a permissão de cometer atrocidades em nome de uma causa maior, uma causa que nós mesmos definimos. Com a revolução científica e o iluminismo, parecia que estávamos nos afastando dessa ideia. Começamos a entender as leis da natureza, a decifrar os segredos do universo através da razão e da observação. Deixamos de ver um raio como a fúria de um deus e passamos a vê-lo como uma descarga elétrica. Parecia que a humanidade estava finalmente se humilhando diante da vastidão do conhecimento, reconhecendo seus limites. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Eu argumento que não. Nós apenas trocamos um tipo de divindade por outro. Saímos do trono dos céus e nos centramos no trono da ciência e da tecnologia. Acreditamos que com o nosso intelecto poderíamos dominar a natureza, moldar o planeta à nossa vontade e até mesmo conquistar a morte. A frase "o homem é a medida de todas as coisas" nunca foi tão literal. Nós nos tornamos os deuses da nossa própria criação. E quais foram as consequências dessa nova divindade? Olhe ao nosso redor. Poluição que sufoca nossas cidades, mudanças climáticas que ameaçam o equilíbrio do planeta, extinção em massa de espécies. Tudo isso é resultado direto da nossa crença de que podemos pegar, usar e descartar os recursos da Terra sem consequências, como se o planeta fosse um mero playground para nossos projetos divinos. Agimos como deuses imortais num mundo que acreditamos ser infinito e descartável. Mas a realidade é que somos mortais, e o nosso planeta tem limites. Pensem na engenharia genética. Temos o poder de editar o código da vida, de alterar o DNA de plantas, animais e potencialmente de nós mesmos. É um poder incrível, com um potencial imenso para curar doenças e melhorar a vida, mas também é um poder divino. Quem decide o que é uma melhora? Quem traça a linha entre curar uma doença e criar um super-humano? Ao brincar de Deus com o genoma, corremos o risco de criar novas formas de desigualdade e de desencadear consequências que não podemos prever. Nosso erro não é a busca pelo conhecimento, mas a arrogância de acreditar que temos a sabedoria para usar esse conhecimento sem falhas. A mesma lógica se aplica à inteligência artificial. Estamos criando mentes digitais que podem aprender, raciocinar e criar de formas que superam nossa própria capacidade. Estamos no limiar de criar uma nova forma de consciência. Mais uma vez, estamos agindo como criadores, como deuses. Mas já paramos para pensar nas implicações éticas disso? Estamos preparados para a responsabilidade de sermos os criadores de uma nova espécie de inteligência?
Ou estamos mais uma vez sendo levados pela nossa ambição sem considerar as consequências do nosso poder? Essa mentalidade de Deus não se limita apenas à ciência e à tecnologia. Ela permeia nossa cultura, nossa economia e nossas relações sociais. O consumismo desenfreado é um sintoma disso. Acreditamos que temos o direito divino de ter tudo o que queremos agora. A busca incessante por crescimento econômico infinito num planeta finito é a manifestação coletiva dessa arrogância. Exigimos conforto, conveniência e gratificação instantânea, sem pensar no custo ambiental ou social. Até mesmo nas redes sociais, vemos uma versão micro dessa síndrome de Deus. Cada um de nós cura sua própria realidade, projeta uma imagem perfeita e se torna o centro do seu pequeno universo digital. Julgamos, condenamos e cancelamos os outros com a certeza moral de quem detém a verdade absoluta. Criamos nossas próprias bolhas ideológicas, onde nossas crenças são reforçadas e qualquer um que discorde é um herege a ser combatido. Nos tornamos pequenos deuses em nossos reinos de pixels. Então, qual é a saída? Como podemos corrigir esse erro? O primeiro passo é a humildade. Reconhecer que não somos deuses. Somos uma espécie inteligente, curiosa e criativa, mas também somos falhos, limitados e parte de um ecossistema muito maior e mais complexo do que nossa compreensão. Precisamos abandonar a arrogância de acreditar que podemos controlar tudo e abraçar a sabedoria de que somos apenas guardiões, não donos deste planeta. Isso significa repensar nossa relação com a natureza, vê-la não como um recurso a ser explorado, mas como um parceiro a ser respeitado. Significa usar nossa tecnologia não para dominar, mas para integrar e sustentar. Usar a engenharia genética com cautela e ética. Usar a inteligência artificial como uma ferramenta para resolver problemas reais e não como um caminho para nossa própria obsolescência. Significa também repensar nossa sociedade, mover-se de um modelo de competição e dominação para um de cooperação e empatia. Entender que o bem-estar do coletivo é mais importante do que a gratificação do indivíduo. E, talvez o mais importante, aprender a conviver com o mistério. Aceitar que existem coisas que não sabemos e que talvez nunca venhamos a saber. A história da humanidade pode ser vista como a história de um erro, o erro de se acreditar Deus. Mas a beleza da nossa espécie é que também temos a capacidade de aprender com nossos erros. Ainda há tempo de descer do nosso pedestal autoconstruído, olhar para o universo com admiração em vez de arrogância e encontrar nosso verdadeiro lugar nele. Não como deuses, mas como uma parte consciente, responsável e humilde da incrível tapeçaria da vida. Talvez ao abandonar a ilusão de sermos deuses, possamos finalmente nos tornar verdadeiramente humanos.